As agências reguladoras, instituto criado para o controle do poder político sobre os serviços públicos delegados pelo Estado, foi um sistema baseado em modelo norte-americano, adotado pelo governo brasileiro na última década do século passado. Nos Estados Unidos, as primeiras agências surgiram para controlar as empresas ferroviárias, negócio de grande vulto de grande poder político, que era vital para a expansão do país rumo ao oeste. No Brasil, quebrando a hegemonia estatal, elas surgem como uma nova forma de prestação dos serviços públicos, ao incluírem a iniciativa privada nas telecomunicações pela dimensão continental do nosso país. O uso das agências reguladoras se mostra de estratégica importância. Tema da dissertação do assessor da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e mestre em Direito pela Universidade de Brasília, Gabriel Lander, nosso expositor do Academia desta semana. Para debater o assunto, convidamos Vinícius Marques de Carvalho, conselheiro administrativo de Defesa Econômica do Ministério da Justiça, e Diógenes Coimbra, professor universitário. A quem eu gostaria de agradecer pela presença, por aceitar o nosso convite da TV Justiça, para ouvirmos atentamente aqui o trabalho que será apresentado pelo Gabriel Lander. Gabriel. Obrigado. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite da TV Justiça. Realmente é um programa importante, divulgar o trabalho acadêmico e ser ouvido, acho que é tudo o que a academia e a pesquisa quer. E quanto maior essa divulgação, acho que maior a função dos meios de comunicação também nesse fomento ao debate acadêmico. O ponto central da minha dissertação é argumentar que as agências reguladoras, ao invés de significarem uma ruptura com o modelo de separação de poderes, como muitas vezes é argumentado, é, na verdade, decorrência desse modelo e um reforço, até em determinados aspectos, ao modelo de separação de poderes. E nesse ponto, para chegar a essas considerações, eu tracei a linha que foi utilizada para o meu trabalho, foi de buscar no histórico das agências reguladoras nos Estados Unidos e no Brasil, focando especificamente no setor de telecomunicações, o que motivou o surgimento de características que identificam as agências reguladoras como um instituto particular. Para desenvolver esse trabalho, eu utilizei dois marcos teóricos de teoria da regulação. Esses marcos teóricos de teoria da regulação são classificados como marcos de teorias institucionalistas. Essas teorias institucionalistas se opõem às chamadas teorias do interesse público e teorias do interesse privado para justificar o que é a regulação. E a característica distintiva dessas teorias institucionalistas é que elas não identificam uma diferença clara entre público e privado. Elas entendem, na verdade, que há uma escala e um espaço de divisão entre o público e o privado, é um espaço esfumaçado, um espaço que não é bem delineado. Partindo dessa premissa, a primeira teoria que embasa o trabalho é a teoria do espaço regulatório. O espaço regulatório, o regulatory space, foi um conceito desenvolvido por Lee Hancher e Michael Moran, e esse conceito parte da seguinte pressuposição. Empresas e governos são organizações complexas e plurais, em que não se identificam interesses unívocos, tá? E que, ao se articularem em torno de temas, dão origem ao espaço regulatório. O espaço regulatório, portanto, ele surge a partir de um tema, e esse tema articula as organizações que giram em torno desse tema, em organizações públicas e organizações privadas. E essa interação entre empresas e entes governamentais produz a regulação. Sendo um espaço, abriga por uma posição de domínio desse espaço. Esse espaço ele é um espaço debatido, ele é um espaço que é objeto de uma briga de poder, para ver qual desses entes que interagem assumirá o protagonismo na definição
dos temas e das políticas regulatórias. E, sendo um espaço de interação de organizações complexas, a participação individual, o papel do cidadão, é um papel bastante limitado, pontual, ocasional. No momento em que até uma consideração pessoal, no momento em que eu li essa teoria pela primeira vez, vendo no papel do cidadão, da participação individual, uma importância para a realização de direitos muito grande, eu me vi tentado a negar essa teoria. Mas a história institucional da regulação pelas agências reguladoras mostra que ela é realmente uma teoria com grande poder de explicação, porque realmente há pouca participação de cidadãos e de indivíduos tomados isoladamente, e há muita participação de interações institucionais entre organizações, entre o Estado, entre entes estatais e as empresas. O que significa que uma política regulatória que vise a realização de direitos e a implementação da participação deve assegurar meios institucionais de promover a participação individual. Ou seja, se somente organizações, se somente instituições participam e arbitram o espaço regulatório, é preciso que haja uma instituição que dê voz para o cidadão. E nós veremos à frente que, para mim, essa é a concepção instrumental da separação de poderes na formulação do modelo de agências reguladoras. A segunda teoria que eu utilizei no meu trabalho, também nesse quadro, nessa classificação de teorias institucionais, é a teoria de Responsive Regulation, em que o melhor esforço de tradução que eu consegui produzir foi teoria de regulação de resposta compreensiva. Ou até, se houver sugestões de melhores traduções, eu aceitarei de bom grado. A teoria de regulação de resposta compreensiva, ou da Responsive Regulation, foi uma teoria formulada por Ian Ayres e John Braithwaite. E ela possibilita, ela parte da superação da dicotomia Estado-mercado. Esse é um outro ponto importante. Não enxergar o mercado como algo que é oposto, algo que contrapõe necessariamente o Estado, mas ver o mercado como um produto da própria atuação estatal. Na medida que o mercado trabalha sobre direitos de propriedade, o mercado utiliza uma moeda, né, e esses elementos são indícios fortes, né, que sem o Estado não há o mercado. Esse é um paradoxo fundamental que eu acho interessante tratar. O mercado depende do Estado e ele é pautado pelos direitos de propriedade que são definidos e reconhecidos no âmbito estatal. Então, esse é o primeiro ponto dessa teoria. E o segundo ponto é que, a partir dessa constatação, a dicotomia entre regulação, pensando, né, como uma grande intervenção estatal, e desregulação, é uma dicotomia que é falsa. Ela não é necessariamente a expressão da realidade, porque você pode ter uma escala entre uma situação em que se confere ao particular, às empresas que habitam esse espaço regulatório, maior autonomia, e chegando a um outro ponto dessa escala, em que você confere ao Estado a prerrogativa de monopolizar a produção de bens e serviços num dado mercado. Dentro dessa escala, esses autores argumentam, você pode, o regulador, a política pública, o desenho das políticas públicas, pode ser feito de maneira a que você dê mais desregulação ou menos desregulação conforme os agentes privados tenham maior ou menor adesão aos objetivos da política regulatória. Então, é o que eles chamam de uma pirâmide regulatória, em que na base da pirâmide há um espaço de autorregulação, em que os entes, né, que compõem os entes privados que atuam no mercado, eles teriam maior liberdade de atuação. E no topo, no ápice da pirâmide, uma situação de excessiva ou extrema coerção. Então, a base da pirâmide, ela é fiduciária, ela é voluntária, e o ápice da pirâmide, ele é coercitivo.
E com base na transição da base para o ápice, você pode desenhar políticas regulatórias, daí a ideia de resposta compreensiva, que respondam na medida da vinculação entre a conduta das empresas ou do mercado regulado com os objetivos de políticas públicas fixados pelo agente estatal. Então, eu coloco no meu trabalho que a teoria da regulação de resposta compreensiva ela fornece uma estratégia para que os entes estatais dominem o espaço regulatório, né, para que os entes estatais assumam o protagonismo desse espaço regulatório, que a gente viu antes a caracterização deles. E a pergunta que se segue, que é uma pergunta que tem que ser feita num cenário de questionamentos com relação ao liberalismo, ao papel da participação individual, e por que deve o Estado assumir esse protagonismo? Por que não deixar esse protagonismo com os agentes privados? E a resposta, para mim, e a medida da resposta, é justamente a função de garantia institucional que o princípio da separação de poderes traz no ordenamento constitucional. E no trabalho eu faço, a partir uma leitura de Locke e Montesquieu, a partir muito influenciado pelo trabalho do professor Marcos Faro na Universidade de Brasília, e pela ideia de participação democrática também do meu orientador. A dissertação reflete muito esse contato que a gente tem com figuras luminares, né? E a função de garantia institucional da separação de poderes, da liberdade, ela traduz-se justamente na garantia de que haja no Estado um espaço para a participação do cidadão. Então, voltando para aquela ideia do espaço regulatório, é a separação de poderes atuando no Estado que vai abrir para o cidadão a possibilidade de interferir no espaço regulatório. Por isso, por ter esta possibilidade, e sendo essa possibilidade a garantia de realização de direitos, é que um instrumento de realização de direitos dar ao Estado esse protagonismo. E a instituição que realiza isso é justamente a agência reguladora. A discussão histórica, empírica, que precede as considerações, acho que a gente pode tratar depois nas perguntas, né, para poder dar tempo aos comentários. Antes de passarmos para o debate, vamos conhecer alguns livros que serviram de base no estudo do professor Gabriel Lander. Violência, Medo e Confiança, do Governo Misto à Separação de Poderes, de Marcos Faro de Castro, editado pela revista Forense, e O Poder da Identidade, de Manuel Castells, publicado pela editora Paz e Terra. O Academia abre espaço para o conhecimento. Por isso, quer a sua participação. Entre em contato com a nossa equipe pelo endereço eletrônico academia@stf.jus.br. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos em instantes com debate sobre a separação de poderes e o processo de institucionalização das agências reguladoras de telecomunicações nos Estados Unidos e no Brasil. Até já!